Meus irmãos, enquanto nós aguardamos o retorno glorioso de Cristo, nós nos reunimos para antecipar o louvor eterno que nós teremos com Ele na glória dos céus. Portanto, a Ele a honra e a majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos, é com grande alegria que eu venho cultuar com os irmãos. Como o presbítero Davi falou, depois haverá as explicações. Mas eu agradeço pelo convite do Conselho da Terceira Igreja e agradeço pelo empréstimo já antecipado, quer dizer, faço um agradecimento antecipado ao empréstimo do vosso pastor, a Quarta Igreja. Tem sido um tempo de muita bênção e muita alegria para os irmãos da Quarta Igreja poderem usufruir do pastoreio da família Fernandes de Freitas lá conosco. Trago aqui o abraço da Quarta Igreja. Depois apresento a minha pequena congregação que está aqui na frente, mas como o nosso objetivo é cultuar ao Senhor aqui, eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 20. Creio que os irmãos já saibam o que há em Êxodo 20, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, mas essa manhã eu gostaria de ler apenas o verso 17. Nós temos os 10 mandamentos expostos do verso 1 ao verso 17. Mas eu lerei agora somente o verso 17 e eu peço que os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Êxodo 20, 17, diz assim a palavra do Senhor: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Nós já oramos pelo sermão, passo então às explicações devidas. Meus irmãos, esse trecho das Escrituras se encontra, obviamente, no livro de Êxodo. E o livro de Êxodo foi escrito pelo profeta, pelo servo Moisés, para que então o povo de Deus que havia sido liberto do Egito se lembrasse das maravilhosas coisas que o Senhor Deus havia feito por eles. Quando eles lessem o relato de Êxodo, eles se lembrassem do interesse pessoal do Deus pactual Yahvé com eles. Então, eles acompanhariam desde o início da jornada do povo, ou melhor, desde o início do chamado, da convocação de Moisés, até o momento em que eles saem do Egito. E esse momento da saída, do êxodo, que é isso que quer dizer a palavra êxodo, é saída, da saída deles do Egito, isso aconteceu há pelo menos 3 meses dessa história que nós lemos. A última praga, a morte dos primogênitos, deu uma virada na vida de todo o Egito e do povo de Israel. E ali, naquela última noite deles no Egito, eles celebram a Páscoa, uma festa que ficaria para sempre marcada na história do povo de Israel, e eles saem com os seus primogênitos vivos, porque pela celebração da Páscoa havia ali derramamento de sangue, e havia ali o poupar dos filhos de Israel, e eles caminham pelo deserto por quase 5 capítulos aí na nossa Bíblia. Essa narrativa de Êxodo 20 começa, na verdade, no capítulo 19. É quando, depois desses 3 meses, depois de o povo testemunhar todos os atos de poder e de misericórdia de Deus, eles chegaram aos pés do Monte Sinai, também chamado de Monte Horebe. É dito que eles estavam ali acampando, e no 3º dia, houve então trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. É dito que Deus então desce sobre as nuvens e passa então a falar as palavras da aliança. Ele começa dizendo quem ele é. Ele diz: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Ele aponta para a sua majestade, para a sua soberania, e então ele passa a dizer todas as palavras da aliança. Esses 10 mandamentos, que nós conhecemos de cabeça,
são muitas vezes entendidos como, como lições de moral, como se o objetivo da obediência a esses mandamentos fosse ter uma vida melhor, como se fosse ter o bem-estar da humanidade, ou a segurança, ou alguns conceitos utilitários, aquilo que nós chamamos de pragmatismo. Não é disso que as Escrituras falam. Normalmente se pensa que nós podemos aproveitar os valores dos 10 mandamentos, aproveitar os valores que são apresentados a nós por Deus, como se isso de alguma forma pudesse se desvincular da soberania de Deus e do processo e do trabalho de redenção divina. É a partir desses 10 mandamentos que as Escrituras nos dizem que nós podemos conhecer mais a Deus, porque nós temos a apresentação de quem é Deus e de quem nós somos. E se nós discorrermos por todos os 10 mandamentos, a gente vai ver isso com muita clareza, e tenho certeza que os irmãos já estudaram. Mas essas palavras de hoje, essas duas palavrinhas principais de hoje, no verso 17, não cobiçarás, elas estão como último mandamento por um motivo específico. Elas revelam, elas apontam para a natureza intrínseca do ser humano. Elas apontam para o coração do homem. Porque essa cobiça, essa intensa vontade de ter aquilo que é dos outros, ou pelo menos de ter aquilo que não é nosso, não era exclusivo desse povo. Esse é um sentimento, ou pelo menos um veneno, como nós temos no título do sermão, o veneno da cobiça, transcende os tempos, transcende as eras, transcende as sociedades. Pensem em quantas culturas existem no mundo e em quantas culturas isso é aplicável. Em todas. Isso ecoa tanto no passado quanto no presente e vai ser relevante para o futuro também. É por isso que a gente tem que entender a importância desse escrito, dessas palavras, antes de a gente passar para aplicações, por exemplo. Porque esse verbo, se você observar aí no verso 17, o verbo que é traduzido por cobiçar, eu não gosto de trazer as palavras no original, mas aqui vai fazer sentido, os irmãos vão entender mais para frente. Mas esse verbo traduzido por cobiçar, no original é remed. E normalmente ele vai ser traduzido exatamente como uma espécie de cobiça, um desejo, um almejar, um querer apaixonadamente alguma coisa. E é importante a gente saber qual é esse verbo, porque para nós, a gente vai entender ele como um verbo muito material, um verbo muito que aponta para uma coisa muito física, uma coisa muito concreta. Ele sempre se relaciona às paixões que são despertadas a partir das coisas que são visíveis aos nossos olhos, das coisas que são materiais, aquilo que nós podemos tocar. Ele sempre está envolvido com desejos, com sentimentos que envolvem a aquisição de alguma coisa que pode ser vista. Uma pessoa, um objeto, um relacionamento, qualquer coisa que pode ser visto e então desejado, porque eu vi. Em resumo, o que esse verbo aponta é para uma emoção que leva, na maioria das vezes, a uma ação que pode ser medida ou quantificada. Então, nós vemos e desejamos. E a ênfase desse verbo, ele pode ter duas ênfases distintas, ele pode ser distinguido em duas ações diferentes, dependendo do contexto em que ele é empregado. E se você gosta de anotar, eu sugiro que anotem, crianças, prestem atenção nesse momento, porque isso vai ajudar a gente a entender as coisas mais lá na frente. Esse verbo pode apontar para um desejo de desfrutar, ou seja, uma atração do objeto. Ele pode olhar e querer dizer, eu quero muito utilizar esse objeto, eu quero muito desfrutar da ação, ou melhor, da consequência que ele pode me dar. Eu vejo um copo d'água e eu anseio por esse copo d'água porque ele pode matar a minha sede. É um foco na experiência visual, na atração que aquilo pode me devolver, o que pode me satisfazer.
Um exemplo disso, para a gente não ficar só falando, está lá em Gênesis 2:9. Abre lá comigo. Gênesis 2:9 nós temos: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Aqui a gente tem esse verbo transformado em um adjetivo, agradável. As árvores eram agradáveis à vista, ou seja, eram bonitas. Quem olhava desejava desfrutar dessas árvores. É o mesmo verbo, é o mesmo desejar, é o mesmo anelar. Ou seja, o destaque aqui é pelo desejo que a árvore produz. Eu olho e então eu tenho um desejo despertado. Mas ele tem uma outra ênfase, é no desejo de possuir. O foco aqui é na vontade de ter alguma coisa, não só de usufruir daquilo que ela pode me dar, mas de ter, de possuir, de obter algum objeto específico. Ou seja, o foco está na emoção de ter aquela coisa, mais do que, essencialmente, daquilo que ela pode me trazer. E que bom que a gente abriu em Gênesis, porque no capítulo seguinte, no capítulo 3, nós temos no verso 6, apenas a parte A de novo, dizendo da seguinte forma: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. De novo, aqui o verbo é usado em relação à árvore, só que aqui o foco está no desejo de obter. Com essa árvore eu vou obter conhecimento, eu quero ter essa árvore, ou melhor, eu quero ter esse fruto, porque ele é bonito, eu desejo ter esse fruto. Em resumo, esse verbo está vinculado ao desejo pelas coisas visíveis, desejo pelas coisas tangíveis, aquilo que eu posso olhar e posso ter para mim, seja pelo desejo de simplesmente ter, o ter pelo ter, ou pelo desejo do que aquilo pode me proporcionar, de como eu posso usufruir daquele objeto ou daquilo que ele pode me trazer. O verbo pode ser usado no sentido positivo. Eu separei aqui alguns momentos em que esse verbo pode ser usado no sentido positivo. Nós vimos aí em Gênesis 2:9 a atratividade da beleza do jardim, mas lá em Cantares, capítulo 2, verso 3, vai dizer que eu desejo estar nas sombras, a noiva vai dizer que desejava estar nas sombras do seu amado. É um desejo positivo. Ou no Salmo 68:16, quando o salmista vai dizer que desejava a montanha para ser a habitação de Deus. Ele olhava e desejava aquela montanha. Mas ele pode ser empregado no sentido negativo também. A gente viu aí em Gênesis 3:6, e lá na frente, quando o povo de Deus entrar na terra prometida, a gente vai ter Acã desejando o espólio proibido. Esse desejar era a partir daquilo que era visto, e era um pecado. Miqueias vai deixar isso muito claro, e esse é o último texto que a gente vai abrir para falar desse verbo. Miqueias 2, está falando daqueles que são opressores gananciosos. Ele diz no verso, Miqueias capítulo 2, no verso 2, se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam, assim fazem violência a um homem, a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Esse cobiçar aponta para esse desejo egoísta, para esse desejo de ter. E então, a partir daquilo, eu vou fazer uma ação para obter aquele objeto, ou aquela coisa, ou aquela pessoa. Isso pode ser replicado em diversos objetos. Durante as Escrituras, a gente vai ver esse verbo sendo utilizado para um desejo pelas vinhas, pelos campos, pela prata, por pessoas, terras, navios, comida, e por aí vai. Vocês sabem que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, e era a Bíblia que Jesus usava, por dizer assim, que os judeus daquela época tinham à disposição. E esse verbo desejar, ele é traduzido no grego por uma expressão que quer dizer colocar o coração em alguma coisa. Então, eu desejo ardentemente e coloco o meu coração naquela coisa. Todo o meu ânimo está naquilo. É uma coisa que seria mais forte que o querer.
No entanto, existem outros verbos que vão tratar de cobiça também, mas de uma outra forma. Eu falei o nome daquele primeiro. Os irmãos que conhecem um pouco mais de hebraico me perdoem, mas o remet. Mas vai haver um segundo verbo, ou pelo menos um segundo verbo principal, que é o avá. Esse segundo verbo é um pouco mais genérico. Ele fala de desejos em geral, desejos que não necessariamente enfatizam a atração visual. Não necessariamente falam daquilo que eu posso ver e posso desejar. Normalmente, ele fala de desejos que nascem no meu interior, que nascem no meu coração. Então a gente tem uma distinção. O primeiro verbo fala daquilo que é externo, e o segundo verbo fala daquilo que é interno. Normalmente um desejo que é neutro, um desejo que é legítimo. Jó 23:13 vai dizer assim: mas se Deus, se Ele resolver alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que Ele deseja, isso fará. Ora, é um desejo que nasceu no interior de Deus. Não está motivado por nada externo. Provérbios 21:10, a alma do perverso deseja o mal. Também é uma coisa que nasce no interior. Isaías 26:9, a minha alma suspira por ti durante a noite. Ele não vê Deus, mas ele deseja Deus. É um desejo legítimo, neutro. Quando Davi está fugindo, ele fala em 2 Samuel 23:15, suspirou Davi e disse, quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Esse suspirar também é o mesmo desejo. E por fim, em Jeremias 17:16, o profeta nega querer ver a destruição, ou seja, ele diz, eu não desejo ver a destruição. É uma vontade que nasceu no seu coração. Todas situações que são justas e legítimas. Mas veja, por ele ser neutro, como qualquer outro verbo, ele também pode ser um pecado. Abre lá em Deuteronômio capítulo 5. Os irmãos que conhecem as Escrituras, creio que a igreja toda vai lembrar que aqui nós temos a repetição dos 10 mandamentos. E no verso 21, nós temos o mesmo versículo que nós vimos lá em Êxodo 20:17 no caso. Deuteronômio 5:21 diz assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu céu, e por aí vai. Aqui a gente tem a ilustração máxima daquilo que eu acabei de falar. O primeiro cobiçar é o primeiro verbo que nós falamos, e o segundo desejar é o segundo verbo que nós falamos. Ora, ele não tratava de um desejo legítimo ou neutro? Por que ele está aqui? Qual que é o motivo desse segundo verbo estar aqui? É simples. Porque um desejo que não é gerado externamente também pode ser pecado. Lá em Amós, o profeta vai dizer, ai daqueles que desejam ver o dia do Senhor. Era um desejo legítimo, mas era um desejo maldoso. Era gerado por sentimentos malignos. Eles queriam ver o dia do Senhor como se eles fossem se salvar. E, na verdade, isso era um engano. Eles estavam mentindo para si mesmos. Logo, também era um pecado. Em Números 11, verso 4, o populacho que estava no meio do povo de Israel disse, eu tenho grande desejo das comidas dos egípcios. Era um desejo legítimo, mas era um desejo pecaminoso. Porque eles olhavam, ou melhor, eles se lembravam e o desejo nascia dos seus corações. Portanto, meus irmãos, fazendo uma boa teologia bíblica, lendo os 2 textos que nós temos à disposição, em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, a gente vê que a proibição da cobiça usa 2 verbos diferentes para transmitir uma lição ainda mais abrangente do que aquela que a gente normalmente vê, só lendo o texto. E a lição mais abrangente é essa. E, de novo, aqueles que gostam de anotar, essa é uma frase perfeita. Porque o mandamento proíbe a cobiça em todas as suas formas, independente de ela surgir nos desejos internos ou na atração visual. Eu vou repetir.
O mandamento proíbe a cobiça em todas as suas formas, independente de ela surgir de desejos internos ou de atração visual. É o desejo descontrolado de ter aquilo que não nos pertence. E o mandamento vai fazer a divisão, ou melhor, vai fazer a aplicação, dividindo o mandamento em dois. Ele vai proibir que nós cobicemos propriedades e posses dos outros, os bens materiais. Ele vai falar isso quando ele vai falar, não cobice a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, etc. Mas ele vai proibir que a gente cobice também relacionamentos. Não simplesmente o desejo pelo esposo ou marido de outra pessoa, mas aquilo que eles têm, aquele relacionamento. Quando a gente vai ler que ele vai proibir, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ah, Caio, mas eu não cobiço, eu não roubo, eu não tenho inveja de ninguém. Eu não cobiço nenhuma mulher ou nenhum homem fora do meu casamento, fora a minha esposa, fora o meu marido. Eu nem quero ter mais do que eu tenho, eu estou muito tranquilo. Esse mandamento para mim é simples de ser obedecido. Certo? Vamos um pouco mais a fundo então. Porque esse pecado, muitas vezes, vai operar pelas sombras, vai operar pelos cantos, vai motivar as nossas ações de um modo muito sutil. O trabalho da palavra do Senhor é escavacar o máximo possível para chegar no âmago da questão e descobrir, então, os piores segredos do nosso coração. E eu pensei aqui em alguns exemplos onde a cobiça pode estar na nossa vida, pode estar um pouco mais presente. Esse veneno pode estar nos corroendo sem que a gente perceba ele diretamente. Digamos que você então comece a rolar pelas redes sociais. Você começa, então, a passar ali os posts e se depara com fotos dos seus amigos em viagem, ou então usufruindo de alguma coisa meio diferente, meio exótica. E, ao invés de te alegrar com eles, ou talvez você até se alegre, mas existe lá no fundo uma pontadinha de cobiça que talvez nós não percebamos. E a gente começa ali a planejar uma viagem parecida. Fulano foi. Poxa, parecia tão legal. E talvez não seja porque nós temos esse desejo genuíno de estar naquele lugar, mas talvez de alguma forma para mostrar que a gente não é tão diferente assim, que nós não estamos tão distantes uns dos outros. É cobiça. Ou então pense naquele seu amigo, um amigo próximo, um conhecido seu, que talvez não tenha sido tão bom quanto você na escola ou nas notas, e ele acaba alcançando um marco profissional significativo. Ele é promovido no emprego, ou então ele passa num concurso. Sei que é o sonho de muitos. E em vez só de simplesmente nós parabenizarmos ele, a gente começa então a questionar as nossas próprias realizações. E começa a pensar, por que eu não fui como ele? Será que eu não sou tão capaz? O que eu posso fazer para alcançar as mesmas coisas que ele? E nós acabamos nos entristecendo, porque nós não somos igual àquele amigo ou amiga. Porque nós não fizemos uma coisa parecida. E eu começo a desejar e pensar, puxa, mas deve ser tão bom ter estabilidade. Deve ser tão bom poder trabalhar nesse lugar. E aquilo vai nascendo e vai crescendo e corroendo o nosso coração. E a gente pensa isso não porque seria a nossa aptidão servir naquele lugar ou servir melhor a Deus naquele lugar, mas porque eu começo a ter uma sensação de cobiça. E as crianças não estão longe disso também. Se elas estão prestando atenção em mim, eu falo para vocês, porque muitas vezes vocês desejam os brinquedos que são mais bonitos, os brinquedos que são mais coloridos, videogames, celulares, tablets, dispositivos eletrônicos. Quando vocês veem os amiguinhos de vocês com essas coisas, vocês começam a sentir inveja e começam a querer ter essas coisas também. Isso é cobiça. Pais, digamos que vocês encontram um amigo que começa a falar sobre a educação excepcional dos filhos deles. Os filhos fazem diversas atividades extracurriculares, fazem inglês, espanhol, judô, natação, robótica, escala a parede, conserta carro. E aí a gente começa então a ficar com o coração apertado, porque os nossos filhos não fazem essas coisas. E aí isso faz com que você então comece a pensar em matricular os seus filhos nessas coisas.
em várias atividades, não simplesmente porque é melhor para eles, mas porque parece que você não pode ficar para trás. Meus filhos vão ficar para trás. Outros vão passar na frente. Isso também é cobiça. Meus queridos, esse pecado está por trás de grande parte das nossas ações, quase que de maneira subconsciente. A gente já vive com esse veneno nos corroendo diariamente e a gente não percebe. Sabe do que a gente chama isso? De ambição. Sabe do que a gente chama isso? De sonho. De busca legítima por melhorar de vida ou por ter alguma coisa que é melhor. Pensem comigo que leva pais de família a se endividarem com empréstimos para comprar coisa que não precisam. O que leva pais de família a estourarem os cartões de crédito, comprando coisas que talvez não faça diferença na sua casa. O que coloca no mesmo buraco milionários, pobres, carentes, comerciantes? Certamente é o desejo ávido de se ter aquilo que não se tem. Certamente é a ideia de acumular riquezas, a ideia de pensar que bens e bens materiais, bens temporais vão resolver os nossos problemas, vão resolver carências experimentadas, vão resolver carências emocionais. Tudo isso representa a quebra direta do 10º mandamento. Não cobiçarás. Esse mandamento vai tratar de uma atitude interna de cada pessoa, de cada um de nós. E na realidade esse mandamento vai ajudar a gente a interpretar todos os outros 9. Sei que os irmãos já estudaram a respeito disso, mas a palavra de Deus é enfática em dizer que a cobiça está por trás de grande parte, se não de todos os pecados que são cometidos, de todas as transgressões das leis, das transgressões dos 10 mandamentos. É a cobiça quem cega os nossos olhos para as prioridades da vida. Quem coloca uma barreira e diz, eu preciso dessa coisa que está na minha frente. É essa mesma barreira que o jovem rico tinha na sua frente quando ele conversa com o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus vai dizer, venda tudo o que tem, e então me siga, e ele vai dizer, eu não consigo, porque eu preciso dessas coisas. Eu anelo, eu desejo essas coisas. Eu não posso fazer isso. E lembra que eu falei que esse mandamento está por último por um motivo específico? Porque é ele quem manifesta o espírito dos 10 mandamentos, o ânimo, a motivação dos 10 mandamentos. Deixa-me explicar. Todos os 9 que vêm antes, eles podem, e eles normalmente são, aparentemente, ser avaliados por todo mundo que está ao nosso redor. O mandamento de não matar, ele pode ser julgado pelas outras pessoas. Por exemplo, alguém pode ser muito assíduo às reuniões da igreja, pode vir aos cultos, ele pode não defraudar o próximo, ele pode não roubar, não mentir, mas ainda assim ele faz todas essas coisas no oculto, ou ele pode fazer todas essas coisas no oculto. É um grande problema para nós do conselho, porque nós apenas podemos julgar aquilo que nós vemos. Aquilo que está no interior, nós não podemos fazer. E é exatamente aí que o 10º mandamento é quebrado. É exatamente no interior que ele é transgredido, porque ele começa e ele termina no coração. Ninguém pode olhar para você e dizer se você está cobiçando ou não. Ninguém pode julgar a cobiça que está no seu coração. Apenas Deus. Então, os mandamentos são entregues de uma forma em que talvez se pudesse olhar e dizer, ótimo, o fulano não faz isso, ótimo, o Beltrano não faz aquilo, ótimo, o meu vizinho faz isso. Mas, quando chega no 10º, a gente vê que todos esses mandamentos são quebrados primeiramente no coração. Quando alguém externa a cobiça, ou externaliza a cobiça, invariavelmente, ele vai estar quebrando um dos outros 9 mandamentos. Especialmente aqueles que se relacionam com os deveres para com o nosso próximo.
Aqueles mandamentos que vai do 5 ao 9, desde honra teu pai e tua mãe até não dirás falso testemunho. Você vai ver que a inveja, que a cobiça foi o fator motivador, o principal fator motivador para a quebra desses mandamentos. Logo, ele está lá no final para nos lembrar que é Deus quem olha o nosso íntimo, que é Deus quem avalia se de fato os mandamentos foram quebrados ou não. Isso nos ensina, o 10º mandamento, como eu falei, nos traz o espírito de toda a lei moral, porque ele vai nos lembrar que os mandamentos são adequadamente cumpridos no coração. Porque de nada adianta eu não roubar, eu não defraudar, eu não mentir externamente, mas Deus conhecer o meu coração. De nada adianta, pois Deus é conhecedor de todas as coisas. E é desse modo que Deus quer que nós venhamos a observar os 10 mandamentos, de coração, e não só na aparência. Milênios antes do Senhor Jesus vir à terra e dizer que o que corrompe o homem é aquilo que sai do seu coração, ou antes, inclusive, do sábio, lá em Provérbios, dizer que deveria se guardar os olhos e o coração para não pecar contra Deus. Aqui no 10º mandamento, o próprio Deus já tinha definido que ter desejos desmedidos, ou falar sem pensar, ou até mesmo não cuidar do seu coração, já era contra a vontade de Deus. O que quer dizer, meus irmãos, é que no fim, o núcleo da cobiça, onde ela nasce, é no descontentamento, na insatisfação. Esse é o veneno da cobiça, que corrompe o nosso coração, que envenena a nossa alma. Abre comigo lá em Lucas, capítulo 17. Lucas 17, de 7 a 10, assim, ó. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara minha ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Antes do Senhor Jesus contar essa parábola, ele já havia dito algumas palavras muito duras para os seus discípulos. Ele já havia dito que eles deveriam perdoar 70 vezes 7. Todas as vezes que alguém pecar contra você, você tem que ir lá e perdoar. Contra aqueles que de fato lhe ofenderam, estão pedindo perdão genuinamente, você deve perdoá-los. E isso pareceu tão difícil para os discípulos que eles exclamaram, Senhor, aumenta-nos a fé. Ou seja, nós não conseguimos fazer isso. Isso é uma coisa para alguém que é muito santo. Nos transforma, Deus. Nos aumenta a fé. E aí o Senhor Jesus, para mostrar que eles estavam reclamando de barriga cheia, mostra que a jornada do servo de Deus não é fácil. É muito difícil. Veja, aqui ele não falava, no capítulo 17, ele não fala para descrentes. Ele não falava de conversão, mas ele falava da vida cristã. Ele conta a história de um homem que tinha um servo, e o servo está trabalhando na lavoura, e ele chega já cansado do dia, e provavelmente ele pensa, como nós muitas vezes pensamos, que chegou o fim da jornada, que agora ele vai poder descansar, mas ainda tem trabalho para ser feito. E Jesus pergunta para os discípulos, será que o Senhor, quando vê o servo chegar, vai dizer, vem comer, senta-te à mesa? E o próprio Jesus vai dizer, não. Ele vai dizer, o trabalho ainda não acabou, prepara a minha refeição, prepara o meu lugar, prepara as minhas vestes. Eu vou comer e depois você come. E aí Jesus pergunta, será que o Senhor desse servo vai se desmanchar em agradecimentos a ele, porque ele fez aquilo que era a sua obrigação? E ele mesmo responde, não, ele não vai fazer isso. E aí ele traz a explicação da parábola.
Se na nossa experiência, no nosso dia a dia, nós sabemos que os servos, que os empregados não podem esperar agradecimentos, porque eles fizeram somente aquilo que lhes foi ordenado, somente as suas obrigações, por mais cansativas que sejam, por mais impróprios que sejam os horários, por maiores que sejam os esforços necessários ao cumprimento das tarefas, como é que nós ficamos esperando receber alguma coisa de Deus, depois de ter feito aquilo que nós deveríamos fazer? O nosso mundo, busca incessantemente a justiça, busca incessantemente a igualdade em todas as esferas da vida. A crença é de que todo mundo merece o mesmo tratamento. E Jesus nos mostra nos ensina a ter, na verdade, uma postura de extrema humildade. Uma postura na qual a gente olha para as nossas realizações e olha para a imensa santidade de Deus, olha para as demandas da nossa vida, e nós reconhecemos que nós não temos nenhum mérito. Nós não merecemos coisa alguma. Nós somos servos inúteis, porque nós fizemos somente aquilo que nós deveríamos fazer. Ou melhor, nós nem fazemos aquilo que nós deveríamos fazer. Meus irmãos, nós não podemos cair na armadilha da autojustiça, na armadilha de acreditar que a gente merece um tratamento melhor de Deus. Isso é veneno. O pensamento que virou um mantra na nossa sociedade atual, de eu mereço isso, eu quero, eu posso, deve ser no nosso meio categoricamente rechaçado. Isso não deve circular nos nossos meios, porque nós não merecemos nada. Essa é uma visão distorcida, é uma visão falsa da realidade. É uma visão que envolve a crença antibíblica de que nós merecemos coisas que na verdade não são merecidas. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, constantemente, que em última análise, a partir dos nossos pecados, a partir do nosso coração, o que nós merecemos é a tristeza. O que nós merecemos é a aflição, é a punição devido à nossa vida pecaminosa. O objetivo é valorizar, é pensar nos inúmeros dons, nas inúmeras bênçãos que o Senhor Deus nos entrega, reconhecendo que eles vêm até nós de modo imerecido. Como pecadores, preste bem atenção nisso, como pecadores, nós não temos direito a comida boa, nós não temos direito a carro confortável, nem mesmo direito a comida ou a carro. Nós não temos direito a roupas caras, a empregos estáveis, nem mesmo a roupas, ou nem mesmo a um emprego. Meus irmãos, pense, nós não temos direito à felicidade. O que é nosso por direito, aquilo que nós conquistamos com a força do nosso braço, é o inferno, é a condenação eterna, é a ira e a maldição de Deus. Nós precisamos lembrar disso, reconhecer que essas coisas são importantes e então nos arrepender dos nossos pecados. E aí então, estar contentes e satisfeitos com tudo que nós temos. Meus irmãos, a gente deve aumentar as nossas ações cheias do Espírito Santo, demonstrando o nosso amor, veja, amor, e não interesse para com Deus. Nós precisamos lutar, de fato, para cumprir os 10 mandamentos, para cumprir essa lei moral, não para conquistar alguma coisa, porque mesmo que nós obedecêssemos na íntegra, 100% do tempo, nós seríamos servos inúteis. Nós não teríamos feito nada mais do que nós deveríamos fazer. A gente deve fugir dessa pretensão de autojustiça, de que eu fiz e então eu mereço. Porque isso nos leva, inevitavelmente, a condenar os nossos irmãos e a ter em nós um orgulho, que é um orgulho diabólico, porque ele nos leva a desconsiderar a majestade
do amor e da misericórdia de Deus. É por isso que o antídoto para esse veneno que nos corrói com sentimentos de autojustiça é a graça de Deus. Não somente a graça que nós vemos todos os dias, mas a graça de ter sido salvos por Cristo. Que nós tenhamos essa convicção operada, trabalhada pelo Espírito, de saber que nós estamos e somos abrigados no amor de Deus. Deus nos lembra, ou melhor, Deus nos chama a nos lembrar de quem Ele é. Ele nos chama a ter ânimo, para que então nós tenhamos a alegria de saber que Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, porque Cristo se fez pecado de uma vez por todas por nós. Ele venceu a morte e nos assegurou tão grande salvação. Nesse mundo que não sabe o que pede, nesse mundo que exige justiça absoluta, nós damos graças a Deus, porque Deus não nos dá o que nós merecemos. Nós damos graças a Deus porque nós merecemos a condenação eterna. A vida cristã, olhando humanamente falando, não é justa. E graças a Deus por isso. Porque se Deus fosse cumprir a sua justiça em nós, todos nós, sem exceção aqui, estaríamos condenados. Portanto, meus queridos, de todas as lições que nós poderíamos aprender, a primeira delas é óbvia: não cobice. O apóstolo Paulo vai nos advertir nisso lá em Gálatas, capítulo 5, do verso 19 a 21. Ele vai dizer que a inveja é uma obra da carne. Ele vai dizer que essa obra da carne nos afasta da vida espiritual. Então a gente tem que fazer um esforço consciente. Se você não faz, eu chamo você a começar a partir de hoje, a fazer um esforço consciente para se autoanalisar, para sondar o seu coração e então reconhecer quando que a cobiça começa a tomar conta do seu coração. Quando que o sentimento de insatisfação começa a crescer na sua alma. Qual que é o momento em que um desejo que é genuíno, que nós vimos que é possível de ter desejos genuínos, quando que um desejo genuíno passa a se transformar em cobiça? E então, entendendo esse momento, que nós passemos então a confiar e clamar pela santificação do Espírito sobre nós. Então não cobice. Mas a segunda coisa, preciso que você lembre disso, nós não merecemos nada. Embora muitas vezes a gente pense que mereça alguma coisa pelos nossos esforços ou pelas nossas boas ações, das menores até as maiores, começando pelas crianças que pensam que merecem alguma coisa por tirar algo do chão. Eu tenho meus meninos, eles tenho certeza que eles pensam isso. Seja o dos maiores por pensar que fez uma boa coisa no seu trabalho, ou em casa, o marido para a esposa para o marido. Mas a verdade, meus irmãos, é que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós merece alguma coisa. Nós não merecemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas Ele nos concede livremente. Quando a gente passa a entender a grandiosidade da graça que nos alcança, isso deveria nos fazer colocar a boca no pó. Nos humilharmos diante de Deus, reconhecer que tudo que nós temos, seja material, seja emocional, espiritual, tudo isso é presente de Deus. Tudo isso foi dado de graça para você e para mim. Isso precisa nos deixar gratos, agradecidos pela graça que nos alcançou. E precisa nos impedir de desenvolver a mentalidade que nós falamos mais cedo, uma mentalidade arrogante, uma mentalidade cobiçosa, já que a gente depende de Deus para todas as coisas. Então, não cobice. Lembre-se que você não merece de nada. Não merece nada. E em terceiro lugar, seja contente com o que você tem. O apóstolo Paulo vai nos lembrar em Filipenses 4, melhor, vai nos contar em Filipenses 4, de 11 a 12, que ele aprendeu a estar contente em todas as circunstâncias, quer em fartura, quer em escassez. Ou seja, a gratidão está intrinsecamente ligada ao contentamento. Estar contente com o que se tem nos deixa gratos, e estar gratos, reconhecer que nós temos muito mais do que nós precisamos, é encontrar alegria mesmo nas dificuldades. A gente precisa estar contente com o que nós temos, com o que a gente tem, porque
a coisa mais importante do universo, aquilo que a gente não alcançaria de jeito nenhum, que é o amor de Deus, nunca vai nos deixar, nunca vai nos desamparar e nos abandonar. Mais uma vez, meus irmãos, nós estávamos distantes de Deus, completamente mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, então, verte o seu sangue na cruz. E Cristo não só conquista a salvação, mas Ele entrega ela de graça para nós. Tudo o que Deus te deu, material ou espiritual, tudo o que Deus te deu, custou o sangue de Cristo. Isso deveria nos fazer valorizar muito mais aquilo que nós temos. A palavra de Deus, meus irmãos, hoje nos chama a evitar essas armadilhas que nos levam a ter uma mentalidade do direito, de eu preciso, de eu devo ter, e precisa nos fazer cultivar a humildade do coração que é contente e grato. É com a graça de Deus e só com a graça de Deus, reconhecendo a graça e dependendo da graça, que a gente pode superar essas tentações da cobiça. É assim que a gente vai reconhecer a misericórdia de Deus, é assim que a gente vai encontrar contentamento em todas as circunstâncias. O veneno da cobiça corrói devagar, mata, destrói devagar. Ele vai corroendo relacionamentos, rouba a paz, faz com que nós desejemos outras coisas e então passemos a pecar, escraviza o nosso coração em coisas que são materiais. Mas a graça é o antídoto perfeito. Ela, conforme demonstrado, humilha o pensamento do eu mereço. É a graça quem satisfaz o vazio do nosso coração com a pessoa de Cristo. É a graça quem nos liberta do descontentamento e nos entrega o amor do Pai, o amor eterno. Se apegar à graça que nós recebemos de graça, é a melhor coisa, na verdade a única coisa que nós podemos fazer para escapar da cobiça. Ela nos lembra que nós não precisamos de nada e nós não merecemos nada, tudo depende de Deus. Então, meus irmãos, ergam os olhos, olhem para frente, o veneno de fato está ao nosso redor, está no nosso coração, mas lembre-se, o antídoto já foi derramado na cruz. A graça de Deus já foi nos alcançada. Bebam em grandes goles dessa graça todos os dias. Vivam como servos inúteis, que de fato vocês são, e eu também sou. Mas nós recebemos o impossível, aquilo que nenhum servo merecia, a salvação, o perdão, a herança eterna. Lembre-se, a graça não é barata. Ela custou o sangue do próprio Deus. Mas mesmo assim, ela ainda está e é gratuita para nós. Apeguem-se a essa graça com unhas e dentes, e aí vocês poderão ver o veneno perder força. Vocês vão ver o coração se curar, a vida florescer. E nós estaremos então verdadeiramente livres do poder do pecado. Graças a Deus, pela graça que vence o veneno. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Santo e bondoso Deus, nós bendizemos o Teu nome, ó Deus, porque o Teu Evangelho é profícuo, certeiro, em nos apresentar uma má notícia, uma péssima notícia, de que todos nós estamos condenados pelo Senhor. Porque nós somos incapazes de seguir nas Tuas veredas de modo adequado. Nós somos incapazes de ser perfeitos como Cristo o foi. Tua palavra nos mostra claramente, como um espelho do nosso coração, quem de fato nós somos: pecadores miseráveis, merecedores da condenação eterna. Mas Ele também é profícuo e certeiro em nos mostrar
a ótima notícia do Evangelho, que é a vida, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Te bendizemos muitíssimo, ó Deus, porque Cristo fez aquilo que nós não conseguimos fazer. Na verdade, Ele é o maior merecedor de todas as coisas. E mesmo assim, nos entrega aquilo que Ele conquistou. Nos chama a fazer parte do reino que lhe foi entregue. Sabemos, ó Deus, pelas Tuas Escrituras, que nós não somos apenas salvos, mas nós nos tornamos filhos de Deus. E não somente filhos, nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ó Deus, isso é infinitamente mais do que nós imaginamos e daquilo que nós merecemos. Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor não nos deixou sozinhos, não nos deixou distantes do Senhor. Aprove ao Senhor nos alcançar, pela Tua graça nos transformar em filhos do Senhor e nos encher de inúmeras bênçãos que nós podemos passar dias e dias contando e nunca chegaremos ao fim, como diz o salmista. Te agradecemos, ó Deus, por esse culto, pela palavra que foi proferida. Que o Teu Espírito aplique no coração de cada um de nós verdades universais, mas que também são específicas para cada um dos nossos pecados. Nos confronta, ó Deus, com os nossos erros, mas também nos conforta de que o Senhor já pagou o preço por nós. Te bendizemos e agradecemos ao Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tu és bem-vindo aqui.